Você tem dores pelo corpo todo e não sabe o que tem? Você já ouviu falar de fibromialgia? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar hoje. A fibromialgia é um problema de saúde difícil de ser diagnosticado. E o diagnóstico depende das queixas do paciente, ou seja, o diagnóstico é clínico. Então é importante ter em mente que a fibromialgia é uma doença crônica, ou seja, é uma dor que perdura por mais de 6 meses. Em geral, o nosso corpo tem um processo para curar a dor que dura mais ou menos 3 meses. Mais de 6 meses já vira doença. A pessoa pode ter uma dor no corpo todo ou ela pode ter uma dor que fica mudando de lugar. Então, todos os dias, ela pode ter uma sensação que um caminhão atropelou ou ela tem uma dor até na ponta do fio do cabelo. Quem já não ouviu falar dessas expressões? Ou cada dia diferente uma dor num lugar. A dor começou nas costas, foi para as pernas, no outro dia está doendo as mãos. Essa dor pode ter muitas características diferentes. Ela pode ser uma sensação de queimação, pontadas, latejamento e assim por diante. E ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo. É muito comum o paciente procurar o especialista para o lugar do corpo que está doendo mais. Então ele procura um especialista no joelho, um especialista em ombro, um especialista para dor de cabeça. Quando ele procura o especialista, a maioria dos exames do paciente está normal ou tem alterações que não justificam a dor. Mas isso não quer dizer que o paciente não tenha um problema. Além do sintoma de dor, que outros sintomas você deve reparar? Vou destacar 5 aspectos importantes para fazer o diagnóstico de fibromialgia. Como está seu humor? Pessoas com dor crônica costumam ter alterações de humor. Elas podem ficar irritadas, ansiosas, nervosas, deprimidas. Para o diagnóstico de fibromialgia, os transtornos de depressão e de ansiedade fazem parte do quadro de sintomas desse paciente. Além deles fazerem parte do diagnóstico de fibromialgia, eles trazem prejuízos muito importantes para a vida do paciente. São pacientes muitas vezes que não querem sair de casa, não conseguem ir trabalhar e trazem prejuízo para o seu convívio social. Como está o seu sono? Na fibromialgia, os pacientes têm uma alteração da fase profunda do sono, ou seja, eles têm um sono muito superficial, acordam com a sensação de que não dormiram bem. Essa alteração de sono própria da fibromialgia traz um prejuízo para o dia a dia do paciente. Esse paciente está cansado, pode ficar mais estressado durante o dia, tem um aumento de sua dor, por sua vez isso vai prejudicar o sono do dia seguinte e se torna um ciclo vicioso. Como está o seu cansaço? Com o quadro de dor diária e as alterações de sono próprias da fibromialgia, o paciente tem uma queixa de cansaço constante, de fadiga. É aquele cansaço que aparece todos os dias nas atividades costumeiras. Por exemplo, você vai tomar banho, sente palpitações, fraqueza, você não consegue varrer sua casa, você não consegue escrever no seu trabalho. Como está o funcionamento do seu intestino? Na fibromialgia, é comum o paciente queixar-se de constipação intestinal, intestino preso, ou de cólicas e diarreias constantes. Quando ele vai procurar a causa dessa alteração intestinal, ele não encontra nenhuma alteração alimentar, nenhuma alteração no seu intestino, nenhuma doença infecciosa. Ela faz parte dos sintomas da fibromialgia. Houve alguma alteração com a sua bexiga? A fibromialgia pode ser causa de dor para urinar ou uma urgência miccional, que é aquela sensação que você tem que sair correndo para ir no banheiro fazer xixi para não perder urina na roupa. Além disso, a fibromialgia, ela tem uma lista muito grande de sintomas além dos que eu falei. Ela pode ser causa de piora de cólica menstrual nas mulheres, causa de zumbido, tontura, sensação de inchaço, falta de concentração, falta de memória, dor de cabeça, entre outros sintomas. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é uma dúvida comum. Essa dor existe de verdade ou é um problema psicológico? Essa dor, ela existe de verdade sim. É uma alteração do funcionamento do seu cérebro para o processamento de dor. Existe um fenômeno chamado sensibilização central, onde um pequeno estímulo pode levar a uma dor desproporcional a esse estímulo. Por exemplo, você beliscou o seu braço e a dor não passou em alguns minutos, ela demorou muitas horas para passar. Ou pode ser ocasionada por estímulos não dolorosos, por exemplo, uma rajada de vento frio. A fibromialgia, ela pode ser causada por estresse emocional, é verdade, pode ser causada por doenças sistêmicas também, alterações genéticas ou traumas. O importante ressaltar é que essa doença existe, essa dor é real e o estresse e as alterações emocionais podem piorar o quadro de dor. Outro aspecto importante, como eu expliquei, é que o diagnóstico de fibromialgia, ele é clínico e ele funciona como um quebra-cabeça. O paciente tem uma dor crônica, tem uma alteração de sono e humor e junto
existem outras alterações. Ele pode ter uma queixa de alteração intestinal, uma dor de cabeça, um zumbido, uma tontura e assim por diante. O importante é procurar tratamento para os seus sintomas com o seu médico. Outra coisa importante para se destacar com relação ao diagnóstico é que o paciente com fibromialgia pode ter outras doenças em conjunto. Por exemplo, ele pode ter os sintomas de fibromialgia, mas ele pode, por exemplo, ter outros quadros como uma hemorroida, como um problema com TPM, etc. A fibromialgia tem um impacto muito importante na vida dos pacientes e por isso mesmo você deve procurar um médico e relatar os sintomas para obter o seu diagnóstico correto, porque a fibromialgia ela tem tratamento. Ela não tem uma cura, mas você pode ter uma qualidade de vida muito boa sem nem lembrar que você tem fibromialgia. Os médicos especialistas que tratam fibromialgia mais comuns são os fisiatras, os reumatologistas, os neurologistas e os médicos especialistas em dor. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. A informação ajudará o seu médico a chegar no diagnóstico e o melhor tratamento para você. Você sabia que a fibromialgia é muito mais comum em mulheres do que em homens? De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 são mulheres e a medicina ainda não sabe dizer o porquê. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.